Oi, eu sou Exaú Sirius, aluno de licenciatura em Ciências Biológicas e doutorando em Neurociência e Cognição da UFABC, e trago essa aula para vocês, aqui do canal Observatório Astronômico Antares, sob a supervisão da Carolina Oliveira de Cerqueira Lima, analista universitária e bióloga da UFES. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre sensação e percepção. Se você olha para essa figura e consegue rapidamente responder a pergunta do que é isso, significa que você compreende uma figura plana na tela do seu computador ou celular como a representação de algo muito mais amplo que você já conhece. Uma coleção de objetos em três dimensões, dos girassóis, com uma profundidade, uma dinâmica de luz, talvez até com algum sentimento associado. Ao longo dessa aula, a gente vai ter uma visão geral de como que esse processo complexo e quase instantâneo que permite você reconhecer algo que não está na sua frente a partir de uma imagem acontece. Esse diagrama é uma representação geral de como percebemos e interagimos com o mundo. Algum estímulo do ambiente é captado por órgãos especializados cheios de receptores, que são células que vão transformar essa energia do estímulo em um código neural, que por sua vez gera a nossa percepção do mundo e norteia nossas ações para que a gente possa interagir adequadamente com o mundo. A gente vai destrinchar um pouquinho cada uma dessas etapas. Órgãos dos sentidos são estruturas que abrigam as células que realmente recebem a informação, os receptores. A estrutura macroscópica desses órgãos está intimamente relacionada à função que eles desempenham. Por exemplo, a orelha é um pavilhão com um canal condutor que ajuda a captar e concentrar melhor os sons. Aqui no desenho esquemático, também é possível notar que o olho tem uma lente, o cristalino, que concentra e muda o ponto focal dos raios de luz, quando os músculos ligados a ela se contraem ou relaxam. O som e a luz são estímulos que existem no ambiente. Na orelha interna, por exemplo, temos células que vibram dependendo das mudanças de pressão do ambiente, e é essas mudanças de pressão que percebemos como sons. Aqui, no exemplo da visão, a luz nada mais é que energia eletromagnética, do mesmo jeito que o UV, as ondas de rádio, os raios-x, etc. E essa energia eletromagnética causa alterações nos receptores no fundo do olho, na retina. Se olharmos a retina bem de perto, no fundo da sua estrutura de camadas ficam os receptores, cones e bastonetes. Eles são células que estão sempre enviando um sinal químico para as células seguintes e possuem pigmentos cuja estrutura molecular se altera com a exposição à luz, alterando também a taxa com que esse sinal químico é liberado para a célula seguinte. O receptor pode ser também chamado de transdutor, algo que transforma um tipo de sinal, no caso as ondas eletromagnéticas, em outro, no caso, potencial eletroquímico. A informação eletroquímica viaja no nosso sistema nervoso através dos neurônios. Eles se comunicam uns com os outros através de neurotransmissores, substâncias químicas que são dispensadas pelos terminais do axônio e se ligam a estruturas nos dendritos do neurônio seguinte. No corpo neural, ou soma, os sinais químicos que aquele neurônio recebe vão ser integrados, de modo que o neurônio pode ou não ter um potencial de ação. Caso ele tenha um potencial de ação, um impulso elétrico viaja pelo axônio, o fio do neurônio, comandando a liberação de neurotransmissores para o neurônio seguinte. Não há uma intensidade nesse potencial de ação. Ou ele dispara, ou ele não dispara. É um sinal de tudo ou nada. Mas então, a gente deve se perguntar como que conseguimos interpretar nuances nas energias que são captadas pelos nossos receptores,
como intensidades de luz, diferentes volumes de som, intensidades de dor, etc. Vamos pensar, por exemplo, em um estímulo luminoso de diferentes intensidades, como ali na última linha do diagrama. Quando essa luz, de diferentes intensidades, atinge os pigmentos nos receptores da retina, eles vão alterar sua resposta de forma graduada, a depender da intensidade, o que chamamos de potencial graduado, o PG na figura. Nas células nervosas seguintes, uma intensidade mínima precisa ocorrer para que haja um potencial de ação. É o que acontece a partir da segunda coluna. Passando desse limiar, intensidades maiores vão gerar potenciais de ação com uma maior frequência, permitindo a representação de intensidades na forma de frequência de potenciais de ação disparados. Esse sinal viaja por neurônios e passa pelo tálamo, essa estrutura central, bem no miolo do cérebro. O tálamo atua como o que chamamos de um relé, um centro de retransmissão e modulação dos sinais ou informações que passam por ali. Juntamente com alguns centros do tronco encefálico, o tálamo forma o sistema reticular, que justamente opera essas decisões, muitas vezes inconscientes, do que vai ser processado além daquele ponto ou não. Podemos pensar no sistema reticular como um análogo a um foco. É ali que algumas informações vão ganhar prioridade sobre outras, dependendo das circunstâncias. Nossa atenção é fruto dessas decisões inconscientes e quase instantâneas. Após passar por esse filtro, a informação segue então para o córtex cerebral, onde ela vai ser tornada consciente em algum momento. O córtex é essa região cheia de dobras, que, apesar de parecer bastante homogênea, tem áreas especializadas em processar informações de diferentes naturezas. Então, elementos visuais, por exemplo, são processados na parte de trás do cérebro, no lobo occipital. Informações auditivas chegam primeiro em um giro específico do lobo temporal, na lateral do cérebro. Informações do tato são processadas no giro pós-central, no lobo parietal. Há também um centro para processamento do olfato, mais interno nessa imagem, que é o único sentido que não passa pelo tálamo. E outro para processamento da gustação, que fica internamente nessa fenda entre o lobo temporal e o lobo parietal. No córtex, essas informações sensoriais são organizadas de maneira bem específica para cada um dos sentidos, chamadas de mapas topográficos. Isso quer dizer que informações semelhantes tendem a ser representadas em locais também semelhantes. Para ficar mais claro, vou dar alguns exemplos. No sistema visual, temos um mapa retinotópico. Informações que são recebidas por áreas próximas da retina são processadas em locais próximos. É um mapa espacial da proximidade dos objetos do seu campo de visão. Essa lógica vai para além do espaço. A região do córtex que extrai informações de orientação, por exemplo, é organizada também de forma topográfica. Orientações semelhantes são representadas em locais mais próximos. É possível ver esse padrão se representarmos diferentes orientações com cores diferentes, como na figura esquemática aí de baixo, ou no corte colorido digitalmente que vocês conseguem ver no canto superior direito da tela. No sistema auditivo, essa topografia não é relativa a um espaço, mas sim a diferentes tons do som, das frequências mais baixas e graves para as mais altas e agudas, como é possível ver nessa representação do córtex auditivo. A lógica continua a mesma. Frequências próximas são processadas em regiões próximas. No caso do tato, o mapa topográfico é uma representação das regiões do corpo no giro pós-central. Note no diagrama que a área cortical deste mapa, que representa as regiões do corpo, não é proporcional à área representada. Por exemplo, o tronco
é representado em uma área muito menor do que o rosto ou as mãos, apesar dele ser maior. Isso se deve à menor concentração de receptores nessas regiões. As mãos, rosto e língua são muito mais sensíveis que as costas, pernas e braços, e isso reflete no mapa cortical. Um mapa semelhante existe também no giro pré-central, porém representando o controle motor. E a mesma lógica segue. Áreas com um controle motor mais fino e preciso, como as mãos, têm uma área maior de representação dedicado a elas do que, por exemplo, a perna. Todos os sentidos ou modalidades sensoriais são processados inicialmente, então, em regiões diferentes, mas se integram ao longo do processamento. Isso é, a nossa percepção não é só uma soma dos sentidos, mas um resultado da interação deles. Além disso, a percepção também é impactada pelo conjunto de informações que já temos sobre o mundo e por aquilo que a gente espera perceber em cada dado momento. Por conta dessas interações com o que a gente já sabe do mundo, a percepção é contextual. Mesmo dentro de uma mesma modalidade como a visual, o contexto em que uma informação está inserida muda a percepção. Nesse exemplo, a cor do quadrado A e do quadrado B no tabuleiro é exatamente a mesma. Mesmo assim, você deve estar percebendo A como sendo mais escuro e B mais claro, por causa do contexto da imagem. Esse tipo de modulação contextual acontece em várias situações e modalidades, e entre modalidades também. Nesse caso, isso se trata de um ajuste do nosso sistema visual para que objetos sejam percebidos com uma cor constante, mesmo sob diferentes luminosidades. Para conseguir ver o que está acontecendo, a gente pode usar um disco de teste, um disco de uma mesma cor para conferir o que está acontecendo. A gente coloca esse disco sobre o quadrado A e vê que ele tem mais ou menos ali a mesma cor. Agora, a gente vai pegar esse mesmo disco, copiar e colar ele em cima do quadrado B. Fazendo isso, a gente vê que ele também tem mais ou menos a mesma cor do que o quadrado B. E para você aí, talvez pareça que os dois discos são diferentes. Então, vou fazer melhor. Eu vou colar um disco da mesma cor que esses dois entre eles, para você ter uma faixa contínua de mesmo tom de cinza. Assim, vemos que os dois quadrados têm sim exatamente a mesma cor. A gente pode até encarar isso como uma falha da nossa percepção, mas é importante lembrar do contexto e da função. Ao longo da nossa evolução, não foi importante que as nossas representações internas do mundo fossem cópias 100% fiéis do que está acontecendo, mas sim que elas pudessem guiar nossas decisões da maneira correta. Pensando assim, é bem mais importante que a gente identifique duas cores diferentes como sendo a mesma por causa de uma sombra, do que a gente tenha dificuldade em identificar esses objetos. Uma vez que entendemos como determinadas coisas são processadas, a gente pode manipular a nossa percepção. Essa imagem que você está vendo, por exemplo, é estática, ela não está se movendo. Você pode pausar o vídeo para ter certeza se você quiser. Ela explora o nosso processamento de linhas, contraste e profundidade para ativar também neurônios visuais que sinalizariam um movimento. E isso cria na gente essa sensação de que a coisa está se movendo, mesmo que não esteja. Isso nos leva a uma pergunta um pouco mais filosófica. O mundo existe mesmo da forma como a gente percebe? Ou ainda, nossos sistemas sensoriais, eles traduzem o mundo para nossa percepção de forma perfeita? Não existe no mundo uma coisa, por exemplo, que tenha cor. Existem frequências eletromagnéticas
E os objetos absorvem algumas dessas frequências e refletem outras dessas frequências. Mas a cor em si, o vermelho, o verde, o amarelo, é uma coisa que só existe depois que a gente percebe. O mesmo vale para os tons que a gente escuta, para as coisas que a gente sente o cheiro, para a sensação de dor, de calor ou de frio. Essa qualidade percebida, como a vermelhidade do vermelho, é o que chamamos de qualia. Toda uma área da filosofia vai se debruçar sobre tentar compreender essa fenomenologia da percepção. Como acontece a consciência? Como acontece a nossa mente? Algumas perguntas importantes para esse campo de estudo são: como surge o qualia e como ele se relaciona com o código neural? Como a experiência é semelhante ou diferente entre indivíduos, ou até mesmo entre espécies diferentes? Como é ser, por exemplo, um morcego? A gente tem como garantir que a experiência consciente dos outros é igual à nossa? Não poderiam ser todos zumbis que simplesmente agem como se tivessem consciência, mas não têm a mesma experiência que a gente? Todas essas perguntas são as que eu particularmente acho mais interessantes, mas com certeza são um assunto mais complexo para outra aula e para outro tipo de estudo também. Se quiser saber mais sobre essas perguntas mais difíceis, deixa nos comentários. Obrigado pela atenção, sigam o canal e acompanhem o Observatório para mais.